Corinthians e São Paulo se enfrentam na noite desse domingo e no vídeo de hoje do canal do Nicola quero te passar uma série de números importantes e diferentes sobre esses dois clubes. Vou falar também sobre Robinho, que terá seu contrato rescindido no Santos. O Andrés Rueda, novo presidente do Peixe, não quer mais o rei das pedaladas. Tem ainda informações a respeito de eleições para presidente de clube por todo o país e, por último, detalhes da rodada, com vitória importante do Palmeiras, tropeço do Grêmio e redenção do Internacional. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, sou comentarista dos canais ESPN, tenho um blog no Yahoo e por aqui vou mantendo você bem informado sobre as coisas que acontecem no mundo do futebol. E antes de passar tudo que eu prometi agora há pouco, pedi para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aciona o sininho, beleza? Lembrando que nessa noite de domingo teremos uma live, vou contando para vocês ao longo do dia na comunidade que horário a gente vai se encontrar. Para começar, quero falar a respeito dos jogos desse sábado pelo Campeonato Brasileiro, iniciando com a vitória por 2-1 do Red Bull Bragantino em cima do Fortaleza, jogo disputado em Bragança Paulista, com um gol decisivo marcado a 2 minutos do fim. Red Bull Bragantino sai na frente com o Luan Cândido, ex-lateral esquerdo do Palmeiras. O Juninho empata a favor do Fortaleza e aos 43 da etapa final o Tony Anderson garante a vitória para o Red Bull Bragantino. Melhor momento para o time de Bragança, não perde a 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. Graças a esses resultados o Red Bull Bragantino já é o 10º colocado com 31 pontos ganhos, bem distante da zona do rebaixamento. Já o Fortaleza é o 12º com 30 pontos conquistados, só uma vitória nos últimos 5 jogos. Bora falar da vitória importante do Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense, jogo disputado em Curitiba. O único gol do jogo saiu de Vargas, chileno contratado recentemente a pedido de Jorge Sampaoli, gol marcado aos 44 do primeiro tempo. Dessa maneira o Atlético pulou para o segundo lugar, ou melhor, se manteve no segundo lugar, agora a 4 pontos do São Paulo, que é o líder, e com 4 pontos de vantagem para o Flamengo. São Paulo e Flamengo entram em campo nesse domingo. Quero te contar ainda que o Atlético Paranaense perdeu a 3ª partida seguida no Campeonato Brasileiro, se manteve com 28 pontos e tem visto cada vez mais perto a zona do rebaixamento. O Furacão é o 14º colocado, primeiro time na zona do rebaixamento, então aparece só 4 pontos atrás da equipe de Paulo Autuori. Bora falar sobre a primeira vitória de Abel Braga à frente do Internacional no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado no Beira-Rio, o Inter fez 2-1 no Botafogo de virada. Jogo polêmico, complicado e que teve o último gol, o gol decisivo, dos mais esquisitos do futebol brasileiro. Começar contando que o Pedro Raul aos 28 colocou o Botafogo em vantagem. O Patrick pouco depois igualou ao placar. Cheguei a contar para você nesse sábado que o Patrick está na mira do Boca Juniors. Se você não assistiu, é só clicar nesse vídeo aqui. Bom, o gol da vitória do Internacional de virada saiu aos 22 do segundo tempo e foi marcado por Yuri Alberto. E o grande lance, o grande inusitado desse lance se deu porque o Kevin, lateral direito do Botafogo, foi cobrar uma falta e rolou a bola para trás. Não percebeu que o Yuri Alberto estava por ali. O atacante do Internacional só dominou e bateu para marcar o gol da virada. E o árbitro em campo acabou não entendendo muito bem o lance, até porque ele marcou a falta e saiu correndo em direção ao campo de ataque, imaginando que não aconteceria nada. Ele não imaginava que o Kevin fosse dar esse passe ridículo. Precisou ir ao árbitro de vídeo para entender o que tinha acontecido. E não aconteceu nada além de um passe horroroso do Kevin que determinou a vitória do Internacional. O Inter conseguiu pular para o 5º lugar com 41 pontos ganhos. Boa semana de recuperação do Inter, que havia empatado com o Atlético Mineiro em Minas Gerais e vencido o Boca Juniors pela Libertadores na Argentina. Já o Botafogo caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro, 20 pontos conquistados, 7 derrotas seguidas. Bora falar agora sobre Ceará 1, Atlético Goianiense 2, jogo disputado no Castelão, vitória fundamental para o Dragão. E todos os gols saíram no segundo tempo. O Léo Chu abriu o placar aos 25 do segundo tempo pro Ceará, atacante que pertence ao Grêmio e faz bom campeonato brasileiro. O início da virada começa na batida de pênalti do Jean, goleiro do Atlético Goianiense, aos 32, e a virada, o gol do 2-1 a favor do Atlético Goianiense, é marcado por Robertson aos 45 do segundo tempo. Robertson, que estreou na rodada passada, quase marcou gol, e nessa rodada foi decisivo para o triunfo do Atlético Goianiense. 3 pontos importantes, fizeram com que o Atlético saltasse 4 posições na tabela de classificação. O Dragão hoje é o 11º,
com 31 pontos ganhos. Já o Ceará estacionou nos 32 pontos na nona colocação. Quero falar agora sobre Goiás 0, Grêmio 0, o pior jogo do sábado. Eita, jogo horroroso. Jogo que reuniu lanterna do campeonato, ou ex-lanterna, né? Porque o Goiás com o empate ultrapassou o Botafogo contra um time do Grêmio claramente pensando na partida contra o Santos. Jogo marcado para quarta-feira, que vale vaga nas semifinais da Libertadores da América, até por isso o Renato Gaúcho também deu uma poupada no elenco. E com esse desfecho, ou com esse enredo, a gente não saiu do 0-0, um jogo bem feio, bem amarrado, de poucas oportunidades de gol. Quero te contar que com esse empate o Grêmio passou a ser o sexto colocado na tabela de classificação, 41 pontos conquistados. O time do Renato poderia ter dormido na terceira colocação em caso de vitória nesse sábado. Já o Goiás foi para 20 pontos, ultrapassou o Botafogo, os dois têm 20 pontos, mas o Goiás leva vantagem no número de vitórias, 4 vitórias para o Goiás, apenas 3 para o Botafogo. Bora fechar o giro sobre o Brasileirão com jogos nesse sábado, com a vitória do Palmeiras por 3-0 em cima do Bahia, jogo disputado no Allianz Parque. O Abel Ferreira conseguiu poupar jogadores e emplacar uma vitória importante depois de uma sequência complicada de desfalques e de resultados não tão bons. O Palmeiras vinha sofrendo bastante com a Covid. 3-0 foi construído com gols no primeiro tempo de William Bigode, Rafael Veiga de pênalti e Rony. Com os 3 pontos, o Palmeiras pulou para o quarto lugar, 41 pontos ganhos. Ele ultrapassou Fluminense, Grêmio e Internacional, lembrando que só o Fluminense ainda joga nessa rodada. Já o Bahia é o 15º colocado, apenas 28 pontos ganhos, bem perto da zona do rebaixamento e vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Quero falar agora sobre eleições para clubes no futebol nacional. A gente tem visto uma série de presidentes tomando posse. Somente nesse sábado foram presidentes eleitos no São Paulo e no Santos. Na sexta-feira a gente já tinha tido a eleição no Atlético Mineiro. Vou te contar cada um dos casos, mas em linhas gerais o raciocínio é sempre o mesmo. Os clubes têm presidentes eleitos com baixíssimos colégios eleitorais, com muito pouca gente votando em relação ao tamanho de seus torcedores. Fiz um levantamento e quero dividir esses números com vocês. Começando pelo Atlético Mineiro, que elegeu na sexta-feira o Sérgio Coelho, com apenas 189 pessoas participando. 188 pessoas votaram, ele era candidato único, e uma única pessoa votou em branco. O detalhe é que se apenas 189 pessoas decidem o próximo presidente do Galo, a esquisitice se dá porque o Atlético tem 4 milhões de torcedores. Situação bem parecida ao do Cruzeiro, que elegeu recentemente ou reelegeu recentemente o Sérgio Rodrigues por um novo mandato. 205 pessoas votaram, sendo 190 no Sérgio Rodrigues, Cruzeiro que tem 6 milhões de torcedores. Vamos para o exemplo do São Paulo, que elegeu nesse sábado o Júlio Casares. No total, 234 conselheiros participaram, 155 votaram a favor do Júlio Casares. A maluquice se dá por alguém poder ser eleito com apenas 155 votos, levando em consideração que o São Paulo tem 16 milhões de torcedores espalhados pelo país. Caso do Botafogo, 825 pessoas, todos os sócios votando. O Durcésio Melo foi eleito com 477 votos. O Botafogo tem uma estimativa de 4 milhões de torcedores. O Santos até teve, nesse sábado, o seu colégio eleitoral maior na sua história. Nunca a gente havia visto tanta gente votando para presidente no Peixe. Foram 8.249 votos, contando com a presença de sócios. O Andrés Rueda foi eleito com 48% desses votos, com a lembrança de que o Santos tem a estimativa de contar com 6 milhões de torcedores. Bora para a reta final falando a respeito do Bahia. Mais um que teve presidente eleito nesse sábado. O Guilherme Belintani foi reeleito. 86% dos votos para a reeleição do Guilherme Belintani, um colégio eleitoral bem melhor do que os outros, mas ainda bem pouco expressivo diante do tamanho do torcedor. É que o Bahia tem uma estimativa de 2 milhões de torcedores e somente 11.930 pessoas puderam votar no Guilherme Belintani ou participar da votação que garantiu a eleição do Belintani. O Corinthians é outro time que chama bastante atenção. 28 milhões de torcedores e um colégio eleitoral de 2.873 pessoas. O Duílio Monteiro Alves conseguiu ser eleito presidente do Corinthians com apenas 1.081 votos. O caso do Vasco da Gama, mais esquisito de todos, já tivemos 2 eleições, 2 presidentes eleitos diferentes e até agora nenhum deles pôde tomar posse. Há uma briga entre os dois, o Levinciano e o Jorge Salgado. O Levinciano foi eleito numa votação com 3.447 votos, o Jorge Salgado numa eleição uma semana depois com 3.054 votos,
muito, mas muito pouco, levando em consideração que o Vasco tem mais ou menos 10 milhões de torcedores. A gente tem na próxima terça-feira a eleição no Internacional. O Inter é aquele que tem uma eleição um pouco diferente, o sócio torcedor tem direito a voto. 65 mil pessoas, 65 mil torcedores do Inter estão aptos a votar para decidir o novo presidente do Colorado. Bora falar agora sobre o futuro de Robinho no Santos, ou melhor, não haverá futuro de Robinho. Isso porque Andrés Rueda, eleito nesse sábado como presidente do Peixe, ele teve 3.936 votos. Ele anunciou em seu discurso de posse que rescindirá o contrato do Robinho. Robinho havia sido contratado pelo Orlando Rolo em outubro, chegou a assinar um contrato, o contrato foi suspenso, enquanto se aguardava por novas decisões em relação a um processo que é movido contra ele na Itália. Recentemente ele foi condenado em segunda instância, ainda vai recorrer dessa condenação por estupro, 9 anos de prisão. Mas, de acordo com o Andrés Rueda, a paciência acabou. Separei uma declaração do Andrés Rueda para explicar esse caso. Abre aspas. Até 31/12, quem dirige o clube é o Orlando Rolo. Quando sentarmos lá, vamos equacionar e ver no momento a situação do Robinho. A apelação dura 1 ano. Não podemos ficar amarrados sob absolvição ou não. Para mim, o assunto está encerrado a partir do momento em que ele foi condenado em segunda instância, fecha aspas. É o Rueda garantindo que vai rescindir o contrato do Robinho. Só para completar, o Rueda ainda contou que o seu grande objetivo é colocar as contas do Santos em ordem. Recentemente o Rueda emprestou 11 milhões e 700 mil para o Peixe se acertar em relação à dívida com o Hamburgo, uma dívida que gerava problemas na FIFA. Depois ainda emprestou mais 3 milhões e 900 mil para cobrir um problema financeiro do Peixe. E agora a missão do Rueda é colocar a casa em ordem. Bora fechar o vídeo falando a respeito do confronto entre Corinthians e São Paulo. Os dois times jogam na noite desse domingo, a partir das 18h15 na Neoquímica Arena. Antes de falar sobre o clássico, só tem uma informação importante. Nessa sexta-feira, houve uma decisão em relação ao processo que o Felipe Isabella move contra o Andrés Sanches. O Isabella já foi candidato à presidência do Corinthians e saiu como vice na chapa do Mário Gobi na eleição recém-vencida pelo Duílio Monteiro Alves. E em abril, o Duílio resolveu ir à justiça para processar o Andrés por injúria e difamação, tudo porque o Andrés foi ao programa Jogo Aberto da TV Bandeirantes e disse que o Isabella havia pego 500 mil reais de comissão na transferência do Elias para o Sporting de Portugal. O Isabella não gostou, foi à justiça e pediu reparação, mas houve uma decisão do Ministério Público rejeitando a queixa-crime estabelecida por Felipe Isabella. Há uma série de argumentos nessa decisão, mas queria te contar que o Andrés foi absolvido em relação a essas acusações de injúria e difamação. Bora começar agora então a falar sobre o jogo. Um clássico que reúne dois times em momentos completamente diferentes. Mas dá uma olhada nos números que eu vou passar e você vai me dizer quem você imagina que é o líder do campeonato. De um lado a gente tem um time que contratou 13 reforços. Gastou para contratar esses 13 reforços quase 40 milhões de reais. Tem uma folha salarial de 14 milhões de reais por mês. Do outro lado a gente tem um time que teve um único reforço na temporada. E esse reforço não custou nada, foi trocado por outro jogador. A folha salarial também é menor. Em vez dos 14 milhões do rival, ele gasta 11 milhões de reais por mês. Pois saiba que quem gasta mais com time, com salários e com reforços é o Corinthians, que aparece 20 pontos atrás do São Paulo na tabela de classificação. O São Paulo tem 50 pontos, é líder do campeonato. O Corinthians aparece com 30 pontos, relativamente ameaçado pela zona do rebaixamento. Isso se dá porque o Corinthians gastou muito mal. Vou te falar o nome dos jogadores dos 13 reforços contratados pelo Timão. Cafu, Gemerson, Fábio Santos, Sid Clay, Cantilho, Ederson, Luan, Otero, Casares, Jô, Léo Natel, Matheus Davó e Johnny Gonzalez. Alguns deles, como Johnny Gonzalez, nem fazem mais parte do elenco. Os mais caros foram o Luan, 23 milhões de reais, o Cantilho, 12 milhões de reais e o Matheus Davó, que custou 2 milhões de reais. Já no São Paulo, o único reforço foi o Luciano, que foi trocado pelo Everton. O Everton foi para o Grêmio, o Luciano foi contratado pelo São Paulo e não houve custo nessa troca. São Paulo também conseguiu se livrar de vários jogadores ao longo do ano, só para citar alguns: Alexandre Pato, Anderson Martins e Jusilei, baixando sua folha salarial. Houve também uma diferença grande entre os dois times. O Corinthians teve 3 treinadores na temporada: Thiago Nunes, Coelho, que foi uma espécie de interino prolongado, e Wagner Mancini.
Já o São Paulo, apesar de vários protestos, bancou, manteve o Fernando Diniz e agora tem colhido os frutos, virou o favorito ao título do Campeonato Nacional, vai tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians desde a inauguração da Neoquímica Arena. Queria muito que você usasse o espaço para comentários para deixar seu palpite para o jogo. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu tinha para dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos de noite com a tradicional live de domingo, em que você pergunta, eu respondo, o que eu não souber, repasso para as minhas fontes. Abraço, tchau, tchau!